Shalom, 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 povo de Deus, shalom. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho Pleno. E para a estreia do nosso programa, nós temos como tema a estátua de Daniel. Esse programa foi criado para falarmos sobre a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é o único livro que nos conta o passado, o presente e fala do futuro. É um livro que está de acordo com tudo que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. A todo mundo que estuda a palavra de Deus, nada lhe surpreende, porque a palavra de Deus, ela nos atualiza cada dia. Nós temos muitos livros que nos contam do passado, livro de histórias, né? Na escola aprendemos história, nos conta o passado, embora que muitos passados são duvidosos, né? Mas nos conta o passado, mas a Bíblia nos conta o real passado, aquilo que realmente aconteceu. Temos livros que nos falam do presente, que nos contam, os jornais estão na rua, nos falam do presente, embora também tem muita informação aí que não é verdadeira. A Bíblia nos traz o verdadeiro presente. E temos livros que fazem provisões de futuro, probabilidades, estatísticas, aqueles cálculos tudo aí que o homem vai tentando decifrar o futuro, amanhã que dá tudo errado. Mas na Bíblia nós temos a verdadeira certeza, o verdadeiro refúgio, o verdadeiro descanso. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Céus e terra passarão, mas ela nunca e jamais passará. Ela é o nosso socorro. Então, hoje vamos estudar essa palavra e como tema, como já disse, é a estátua de Daniel. E para falarmos sobre a estátua de Daniel, gostaria que abríssemos as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 31. Assim diz a palavra do Senhor. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. E sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, e o seu ventre e suas coxas de cobre. As pernas de ferro e seus pés em parte em ferro e em parte de barro. Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de uma mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Então, Nabucodonosor teve um sonho. E nesse sonho ele chamou vários sábios da Babilônia para trazer a interpretação do sonho. Mas Nabucodonosor foi tão esperto que ele não queria simplesmente a interpretação do sonho, porque qualquer um poderia dizer o que quisesse. Então Nabucodonosor, como sinal que aquele sábio está a falar aquilo que é certo, ele disse: não me diga simplesmente a interpretação, mas antes, porém, diga-me também qual foi o sonho que eu tive. Dura tarefa para os homens, mas uma tarefa muito fácil para Deus. Pois naquele reino havia um servo do Deus vivo, havia um ungido do Senhor, havia lá Daniel. Daniel, como filho de Deus, foi chamado para trazer a interpretação e o sonho que Nabucodonosor teve. O que era impossível para os homens, para Deus é possível, pois tudo é possível ao que crê. E Daniel, como um bom crente, Daniel soube qual era o sonho e a interpretação do sonho e foi ter a Nabucodonosor. E explicou o sonho, dizendo que era uma estátua, como essa que estamos a ver aqui agora na nossa imagem. Era uma estátua. E nessa estátua, a cabeça era feita de ouro. Essa cabeça de ouro, a cabeça era feita de ouro, os braços e os peitos eram feitos de prata, o ventre e as coxas eram feitos de cobre, as pernas eram feitas de ferro e os dedos eram ferro e barro. O que Nabucodonosor viu foi o importante poder exterior e o esplendor dos tempos gentios, a beleza do poder gentios. Mas, porém, além desse sonho de Nabucodonosor, Daniel teve outros sonhos que vieram complementar estes sonhos de Nabucodonosor, que nós vimos em Daniel 7 e Daniel 8. Em Daniel 7, então, Daniel viu o caráter do governo mundial dos gentios. Daniel viu como é que era na realidade esses reinos. Nabucodonosor viu a parte exterior, o glamour, o brilho, mas Daniel viu o interior, o caráter, a realidade daqueles reinos. Daniel é um profeta chamado por muitos como o profeta dos gentios, pois é o profeta que viu o princípio e o fim da dispensação gentílica. Ele profetizou muitos para os gentios. Lá Daniel 7, Daniel 8, os gentios. As 70 semanas de Daniel 9, também tem uma parte aí para os gentios, que é a brecha. Então foi um profeta que ele viu tudo o que ia acontecer no reino gentílico. Então Jesus tinha dito em Lucas 21, no versículo 24, e Jerusalém seria pisado por gentios até que o tempo dos gentios se completassem. Até
que terminasse. Então, o profeta que viu o princípio e o fim do tempo dos gentios foi Daniel. Ele conseguiu ter a visão daquilo que era, como é que ia começar e como é que ia terminar o poder gentílico. Por isso que eu te disse no princípio, a Bíblia é um livro que fala do passado, presente e futuro. Então, Daniel teve uma visão daquilo que hoje é o nosso passado, daquilo que hoje é o nosso presente e daquilo que hoje será o nosso futuro. Daniel viu a Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o rei que deu o esplendor, o glamour da Babilônia. Por isso é que Daniel viu a cabeça como de ouro, porque Nabucodonosor transformou a Babilônia num centro cultural e arquitetônico. E foi lá onde foram construídos os famosos jardins suspensos da Babilônia, que se diz pela história que foram uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um lugar belíssimo, um lugar muito lindo, assim como o ouro é belíssimo, o ouro é lindo. Então é por isso que aquela cabeça que ele viu era uma cabeça de ouro. E o ouro, na escala de Mohs, que é a escala que mede a dureza dos metais, dos minerais, desculpa, o ouro tem uma dureza 2,5. Então ele viu esse ouro e viu a cabeça trazendo assim o início. Mas em Daniel 7 ele não viu simplesmente, viu o caráter daquilo que era a Babilônia. Ele viu uma visão que a Babilônia era tipificada como um leão, trazendo o realce, a beleza, o esplendor, a dureza, aquele rei muito poderoso. E quando Daniel profetizou, ele disse a Nabucodonosor que o reino dele ia ser perdido para um rei muito inferior a ele, um rei mais pequeno do que ele. Então, e o que aconteceu? Nabonido e Belsazar, que foram os últimos reis que a Babilônia teve, quando Belsazar estava lá na Babilônia, ele mandou buscar os utensílios do templo, os utensílios sagrados de Deus, e foi dar a sua festa. E ele juntou, começou a brincar com as coisas de Deus. Querido amigo, brinca com tudo. Nunca brinca com as coisas de Deus. Nunca brinque com as coisas do Altíssimo. Nunca brinca com as coisas sagradas. E Belsazar brincou. Ele foi misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo, com a sua festa pagã, com a prostituição, com a bebedice, com as suas orgias, com aquelas coisas todas erradas. Nunca misture a palavra de Deus com as coisas do mundo. Não misture a palavra de Deus com teologias, com pensamentos humanos. Isso não dá certo. Não deu certo com Belsazar. Consequência, apareceu uma mão que escreveu lá na parede: Mene, 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 Tekel, Ufarsim. E foi o fim do reino babilônico. Foi o fim da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, com muito medo, mandou chamar Daniel, mandou chamar o profeta, pois a interpretação da palavra só é dada por um profeta. Ninguém mais pode te interpretar a palavra a não ser um profeta. Então ele foi chamar o profeta da sua era. Ele era pecador, era sujo, era brincalhão, mas Daniel também era profeta dele. Daniel também era profeta de todos que estavam lá. E mandou chamar Daniel. E Daniel veio interpretar. E quando Daniel interpretou, aí foi o fim de Belsazar. Belsazar terminou. Era um reino como leão, um reino grande, um reino poderoso. Mas por esse reino foi derrotado por outro reino tipificado pelo urso. Um reino inferior. Mas por quê? Porque Belsazar estava a dar a festa, estava distraído. E quando ele estava distraído, havia um homem persa, Ciro, que cavava. E ele desviou a trajetória do rio. E quando ele desviou a trajetória do rio, ele entrou na Babilônia. E não foi preciso muita coisa, estavam todos distraídos na festa. E a Babilônia sucumbiu perante Ciro. Então Ciro veio nos mostrar o segundo reino, Medo-Persa, que era tipificado com 2 braços. Por que 2 braços? Eram 2 reinos separados, Medos e Persa. Ciro era um rei que era persa. Era um rei persa e o seu avô, Astiages, que era da origem de Medos, esse avô dele, o Astiages da origem de Medos, teve um sonho. E esse sonho foi interpretado que Ciro havia de tirar o lugar. Ciro iria reinar na conta dele. Então esse avô mandou matar Ciro. Quando ele mandou matar Ciro, mandou seu mordomo matar Ciro. O mordomo não conseguiu matar Ciro. Então foi um tipo daquilo que era o Senhor Jesus Cristo, quando Herodes o perseguiu para o matar. Foi um tipo quando o faraó perseguiu Moisés para o matar. Mas, porém, a Bíblia trata Ciro, é o único gentio que eu encontrei na Bíblia que é tratado como Messias, ou seja, como ungidos. Isaías 45, 1. Então, houve uma rebelião no reino Meda, e nessa rebelião foi levado até Ciro, que já estava reinando sobre os persas, o seu avô. E ele poupou a vida do seu avô, mas assim conquistou o reino Meda. E com o reino Médio, quando ele conquistou o reino Médio, depois em 539, ele também conquistou a Babilônia. Então é a visão que Daniel viu em Daniel 7. Ele viu o urso com 3 costelas na sua boca. Babilônia, Medo e Persa.
ele teve essa visão, Daniel teve essa visão mesmo antes das coisas acontecerem. Mesmo antes de suceder, Daniel já teve essa visão do sonho de Nabucodonosor. Muitos anos antes do sonho disso acontecer, Daniel já tinha visto. Então, o urso que não consegue derrotar o leão, que é um reino inferior, tomou posse. Então veio o reinado da prata. A prata que é mais dura do que o ouro. A prata risca o ouro. E foi isso que aconteceu. Mas depois, o reinado de Ciro também teve também um fim. Quando Ciro depois morreu, vieram outros reis que vieram enfraquecendo o reino. Até no tempo de Dario. O rei, quando chegou no tempo de Dario, teve que se enfrentar com outro rei, o chamado Alexandre o Grande, que é a visão de Daniel 8, quando Daniel viu o carneiro sendo derrotado pelo bode. E na visão de Daniel 8, nós vimos lá o Alexandre a derrotar o Dario. Então, em 331, o Alexandre tomou posse daquilo que era o reino Medo-Persa, ele dominou tudo. Ele foi um rei que começou muito pequeno. Ele com 20 anos herdou o trono do seu pai, porque o seu pai foi morto em praça pública, o seu pai Filipe II, e ele com 20 anos, em 336, ele já era o rei da Macedônia. Mas ele tinha muita ambição, e ele era muito bom estratega, ele era muito rápido, por isso é que ele é tipificado com leopardo, devido à sua rapidez a dominar todos os reinos. Quando Daniel viu como leopardo, ele dominou tudo muito rapidamente. 20 anos era rei da Macedônia, 24 anos era rei do Egito, 26 anos era rei da Pérsia, e ele estava tudo, ele foi invicto em todas as batalhas, nunca perdeu batalha. Por isso é que ele é chamado Alexandre o Grande, mas também muito rapidamente ele sucumbiu e morreu. Morreu com 32 a 33 anos. Então, é por isso que ele é chamado o maior comandante de todos os tempos foi Alexandre o Grande, como ele é chamado. Então, devido à sua velocidade de conquista, ele foi comparado com o leopardo. E ele foi tipificado com cobre, que tem a dureza 3, que é mais duro do que a prata, que risca a prata. E quando você for a ver o reino de Alexandre o Grande, que é o reino da Grécia, a Bíblia diz que ele está entre o ventre e as coxas. Porque as coxas? Há uma continuidade depois com o reino que vem a seguir. E quando o Daniel também teve a visão de Daniel 7, ele viu o leopardo com 4 cabeças. As 4 cabeças foram os 4 reinos que o reino grego se dividiu. Teve a parte do Seleuco, que ficou com a Babilônia, do Cassandro com a Macedônia e os arredores, Lisimaco com a Lídia, e tivemos Ptolomeu, que ficou com o Egito e também os arredores. Eles se dividiram em 4 logo após a morte de Alexandre. Alexandre morreu muito jovem, nem teve nem herdeiros, não teve nada. Por isso esses 4 generais foram se dividiram o reino e ficou dividido em 4. Até 146 a.C., que surgiu a Roma, que veio tipificada com ferro, que é a dureza 6. E essa Roma, como você vê na imagem, tem as pernas. A perna é a continuidade da coxa. Por que aquele reino teve que ter continuidade? Aquele reino teve que ter continuidade desde a coxa até as pernas, mostrando que o reino grego teria uma forte influência no reino romano. A Roma tem uma forte influência da Grécia. A Roma bebeu muito da cultura grega. E nós vimos até isso nos deuses. Na Roma tem o deus Zeus. Na Grécia tinha o deus Zeus. Na Roma fizeram que tinha o Júpiter. Nós tínhamos depois a Hera, que era a mulher do Zeus. Nós tivemos o Juno na Roma. Tivemos o Heracles na Grécia. Tivemos o Hércules na Roma. E esse hábito já é antigo de Roma. Esse hábito de Roma de mudar o nome só. Ele pega naquela cultura, muda o nome. Já é um hábito antigo. Por isso é que eles depois Vênus ao Gabá agora, e pegam o Júpiter, que é o Zeus, eles falam que é o Jeová, depois pegam também, falam com a Maria, que é a rainha dos céus, que é a Hera, que é a Juno, depois com Jesus como uma confusão totalmente, aquilo é confusão autêntica, aquilo é uma verdadeira Babilônia, porque os romanos é que beberam de todos os outros reinos, porque quando eles iam dominando os reinos iam se tornando mais fortes, maiores, mais fortes, maiores, e o último reino que nós vimos aí, que é o reino de ferro, que é o reino de Roma, onde eles tinham os pontífices máximos, que eram os imperadores, e eles tiveram toda aquela confusão que eles tiveram. Então, muita gente pensa hoje que o reino romano terminou, mas o reino romano não terminou, meu irmão. Muitos dizem que depois dos pés de ferro, você tem os 10 dedos, que esses 10 dedos, na realidade, uns dizem que é Londres, Inglaterra, e tem muitas discussões por aí. Mas se você reparar na estátua, se tu veres bem a estátua, na estátua, o ferro desce até os pés. Desce até os dedos. E esse ferro está misturado com barro. Todos os outros são minerais sólidos, que nós estávamos a ver, são minerais. Ouro, cobre, prata e ferro.
mas porém no final ele tem barro. Barro por quê? Tipificando a substância que o homem é formado, que nós somos formados. E o ferro vai descendo até o barro, mostrando que Roma ia se infiltrar em todas as nações da terra. Roma não terminou. O reino romano não terminou. O reino romano mudou de forma, mudou de face. Hoje Roma continua a reinar e a governar a terra. Reina e governa a terra na forma de quê? Da Igreja Católica. O único homem que tem poder de começar e terminar uma guerra hoje em dia é o Papa. Se o Papa diz, ninguém pegue arma, ninguém vai pegar em arma. E o mundo é maioritariamente católico. Ninguém vai fazer isso. Se o Papa dizer, vamos guerrear, todos vão guerrear. Ele lá no Vaticano, na cidade de 7 colinas, dos 7 montes, ele tem governado a terra até hoje. A Igreja Católica é que tem governado os gentios até hoje. Você pode dizer, não importa a tua denominação, não importa a qual igreja você pertence, vou te dizer uma coisa, você é católico moderno. Para deixar de ser católico moderno, o único caminho de escape é a palavra de Deus. O único caminho de salvação é a palavra de Deus. Porque você repara, o ferro entrou em todos os dedos. Houve uma mistura com barro. Mas, porém, a Bíblia diz que apareceu uma pedra cortada sem mão. Aleluia! E essa pedra cortada sem mão, ela veio, atingiu a ponta dos dedos. Atingiu os dedos e esmiuçou todas as coisas. Tipificando. Mas o que na realidade é essa pedra? O que na realidade é essa pedra? A Bíblia nos diz que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Quem é essa pedra? É a pedra de escândalo para os judeus. É o fundamento inabalável para a igreja e é a pedra que vai destruir os reinos gentílicos no poder tríplice dessa pedra. Essa pedra é o Senhor Jesus Cristo Ele mesmo. Ele vai descer e vai destruir por completo o reinado gentílico. Vai destruir por completo Roma. Vai destruir por completo todos os reinos. Porque a visão que João teve em Apocalipse 13 é se todos os animais se juntaram e lhes deram o poder do dragão. Quem é o dragão? Diabo, Satanás. Mas porém, a pedra vai esmiuçar todos esses reinos, vai aniquilar todos esses reinos, e nós teremos o fim aí dos gentios, e aquela pedra vai girando, vai se tornando grande, até preencher toda a face da terra, mostrando a glória, o poder, o esplendor do Senhor Jesus Cristo, que vai introduzir o outro reino, o quinto reinado. Mas esse reinado nunca mais terá fim. Esse reinado é eterno. Esse é o verdadeiro reino. É o lar que eu anseio, meu irmão. É o lar para onde vou. É a minha morada. É a minha casa. É a minha promessa. Aleluia! É aquilo que Deus me prometeu. E então, Ele vai vir instituir isso. Está tudo no fim, meu irmão. Está tudo já a terminar. Essa visão de Daniel teve lá no tempo de Nabucodonosor. Olha quanta coisa já passou. Muita coisa já é passado. E eu estava no presente, onde o ferro tem se entrelaçado no barro. Mas brevemente virá. Brevemente ele virá e vai destruir com tudo isso. O mundo já não é mais. Roma está a perder já o seu poder. Daqui a pouco vai ter que ter a introdução do novo reino, do reino milenar, do reino eterno, do reino verdadeiro. Por isso, meu irmão, ainda é tempo. Endireita a tua vida com Jesus. Não perca mais tempo. Chega de distrações. O rei vem aí. A pedra cortada sem mão vem aí para destruir todas essas coisas. Assim como aconteceu lá, no princípio, na Torre de Babel, que houve a separação das línguas. Deus desceu e fez a separação das línguas para destruir com a Torre de Babel. Assim como apareceu lá, a mão a escrever na parede, sem um braço para segurar, terminando assim com o reinado da Babilônia. Assim também está acontecendo hoje. Aquela pedra vai cair e vai destruir a nova Babilônia. A nova Babilônia que é a Igreja Católica. Arrependa-te, volta para Jesus. A hora é essa, o tempo é esse. O Evangelho pleno foi pregado, agora é tua vez. Siga Jesus, coloca Jesus em tua vida. Deus te abençoe.